Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 30 de junho, mais um programa Entre Irmãos, que tenhamos aí ótimas reflexões ao longo da noite, que irão nos auxiliar durante a semana e também dos nossos objetivos de vida. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que estarão nos acompanhando ao vivo. Eu vou vou ler uma mensagem do Minuto de Sabedoria de Torres Pastorino. Ajude a natureza. Não destrua os bens que a natureza coloca a seu dispor, para ajudá-la a progredir. Coopere com as árvores, porque elas cooperam com a sua vida, na purificação do ar que você respira. Colabore com a pureza das fontes, porque elas lhes fornecem água para desedentar seu corpo. Auxilie o solo a produzir para que o pão seja sempre farto na mesa de todos. Ajude a natureza. É interessante, né, essa mensagem bem direta que, como indivíduos e como sociedades, né, todos nós dependemos da natureza. Então, por mais que haja o consumo, né, haja a produção das coisas, a transformação, né, da sociedade, mas é importante nesse processo de uso dos recursos, de transformação, né, dos materiais, nós temos, ou de crescimento da cidade, nós temos esse cuidado com a natureza. Nós somos muito conectados com a natureza, então muito do nosso estresse, da nossa ansiedade está ligada com a falta desse contato, né? Nós vivemos em casas, em prédios, né, em cidades muito acinzentadas, sem verde, sem natureza, e isso, de certo modo, acelera, né, nosso psiquismo, nosso pensamento, e causa ansiedade ou depressão. Então, existem, né, uma série de circuitos, né, de processos que nós temos que ficam desregulados sem esse contato com a natureza. Então, que nós possamos preservar a natureza e também, dentro do possível, usufruir, né, ir para lugares, ter na nossa rotina esse contato com a natureza, em parques, né, em lugares arborizados, que ajuda, né, a serenar, a tranquilizar, a equilibrar a nossa energia também. E assim, diante dessa reflexão, vou convidando aqueles que sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nossos amigos espirituais, nosso anjo de guarda, nosso mentor amigo, que já nos envolve muita luz e muita tranquilidade, e vamos todos juntos elevando o nosso pensamento até a mãezinha de Nazaré, Nossa Senhora, que nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, tranquilidade. Ela que é exemplo de benevolência, de paciência, de bondade, que viu o seu filho sendo morto, crucificado, e ainda assim passou o resto da sua vida amando, perdoando, cuidando de muitos daqueles que humilharam, que feriram o Mestre Jesus Cristo, e até hoje vem no plano espiritual, rogando por cada um de nós, acompanhando o processo evolutivo da humanidade e abraçando a todos nós, espíritos encarnados, como seus filhos, né, como crianças espirituais que somos, que precisamos de paciência, de benevolência, de bons conselhos, e essa mãezinha amada vem
conforme nós solicitamos, pedindo-nos, abençoando-nos, guiando, para que possamos realizar a nossa transformação espiritual. E assim vamos rogando a ela que nos eleve o pensamento até o Mestre Jesus Cristo, nosso irmão espiritual, nosso irmão mais velho, exemplo de sabedoria, que deixou o Evangelho e há mais de 2000 anos estamos aqui encarnando no planeta Terra para aprender a vivenciar, a praticar na plenitude esse Evangelho e que possamos refletir nessa vida, ao longo da nossa existência, as vantagens, as transformações, os benefícios que temos ao seguir o Evangelho do Cristo e que possamos interiorizar, né, e aos poucos ir amadurecendo a nossa visão sobre a vida, sobre a natureza das coisas, sobre os nossos sentimentos, que possamos, com o auxílio do Mestre Jesus Cristo, pacificar o nosso coração, serenar os nossos pensamentos e ir nos tornando mais maduros e sábios ao passar da nossa existência. Assim, vamos rogando ao Mestre que nos guie, que nos oriente ao longo dessa jornada e que nos eleve o pensamento até o Pai, até a fonte eterna de todas as coisas, a quem nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade que temos agora de estarmos encarnados nesse momento de reflexão, vivendo a nossa vida, que possamos aproveitar essa vida ao máximo, buscando a cada instante ter esses momentos de reflexão, de trabalho, de oportunidade de crescimento. E assim nós louvamos e agradecemos ao Pai com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim, vamos pedindo licença aos amigos espirituais para darmos início às reflexões da noite de hoje e que seja sempre feita a vontade do Pai, não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdão, libertação espiritual. E para nos guiar aí, nos esclarecer um pouco diante do tema, nós separamos um texto lá do site espiritismo.tv. O título dele é Perdão mesmo. Não tem o autor nem a data que foi publicado, mas subentendemos que foi feito pela equipe mesmo, né, responsável pelo site. Perdão. No meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Chico Xavier. O perdão é a solução fundamental para todos os entraves aparentemente intransponíveis dos relacionamentos humanos. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Perdoar é um processo mental ou espiritual, de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa recebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Abre aspas, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Fecha aspas, Jesus, isso está lá em Mateus, no capítulo 6, no item 14. O perdão segundo o Espiritismo. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, nas instruções dos Espíritos, Kardec nos fala sobre o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tendes um dos ensinamentos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente.
Perdoarás a cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Será brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Jesus nos perdoou na cruz a sua derradeira lição para a humildade. Segundo Chico Xavier, ele se referira ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Perdoar por ser considerado simplesmente em termos dos sentimentos da pessoa que perdoa ou em termos do relacionamento entre o que perdoa e a pessoa perdoada. Então, esse texto vem aí nos esclarecer um pouquinho e trazer aí, acho que os dois âmbitos que ele comenta que são importantes para a gente comentar um pouquinho na noite de hoje, né? Falando sobre o perdão ao outro, ofensas, questões, o próprio perdão também, porque às vezes a gente se culpa por uma série de coisas, sejam coisas feitas, coisas não feitas, a gente costuma às vezes, né, dependendo do jeito de cada um, se punir também, achar que a gente é merecedor de algum tipo de represália, ou de castigo, ou de penitência, então também fala sobre isso, e aí já fazendo gancho nisso, acredito que fica para nós também essa reflexão na noite, para falarmos um pouco sobre o quanto que o perdão encarcera quem não perdoa, né, a falta dele. Então, às vezes, eu fiz algo para o Hugo, e eu nem sei que eu fiz. Na minha visão, tá tudo certo. E aí ele se magoou. E ele levou aquilo adiante. E ele tem uma mágoa muito grande minha. E essa mágoa, ela pode ultrapassar vidas e vidas. Então, há um laço. Acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso também, que esse laço mantido também me mantém presa. Mesmo que eu não saiba, que eu não tenha consciência, digamos assim, do que eu fiz com ele, pode não ter sido algo proposital, mas ele direciona uma energia para mim. Então, ele pensa em mim com mágoa, tem uma tristeza, tem uma necessidade ali diferente, e isso faz com que a gente fique interligado, digamos assim. No campo de vibrações, há uma vibração nos prendendo, e não é uma vibração boa, porque ele emana energias de tristeza, de melancolia, até às vezes de raiva em direção a mim. Então, olha o quanto que é importante a gente repensar um pouco os nossos atos, né, os nossos gestos, porque nem tudo é intencional, às vezes a gente faz sem perceber, enfim, mas pode ter coisas que a gente já deveria meio que prever, né, digamos assim, a resposta do outro, principalmente quando a gente fala de relações que são mais estreitas, né, então o conhecimento de nós mesmos e o conhecimento, às vezes, do outro na convivência faz com que certos cenários eles já são meio que previstos, né? Então, eu já sei que se eu falar dessa forma, às vezes o Hugo já vai me retrucar de tal forma, porque tem a ver com o jeito dele, é assim que ele funciona, ou ele não vai retrucar, ele vai guardar aquilo para sempre. E aí, daqui a 5 anos, ele vai estar me jogando na cara que eu falei daquele jeito. Então, dentro do possível, a gente também consegue ter essas leituras, né, das relações que nós temos, e principalmente conhecendo um pouquinho dentro de nós mesmos, né? Que a gente sabe também, há dentro de nós essa certeza do... Nossa, eu fui completamente ingênua aqui, eu falei sem pensar, enfim, não foi a intenção, ou às vezes a gente até pode camuflar que não foi, mas no fundo foi, para magoar, para cutucar, ou alguma coisa assim em relação ao outro. Então, como o próprio tema nos lembra, o perdão, ele é uma libertação. A gente não está libertando o outro necessariamente, por mais que também estejamos, mas a gente está se libertando, porque essa é uma mágoa que a gente carrega, como diz aquela frase, é tomar o veneno e esperar que o companheiro morra. Mas se eu estou me nutrindo de energias que não são boas, está mais me atingindo do que atingindo o Hugo.
do que atingindo a pessoa que é vítima, né? Que está ali entrelaçada comigo naquela situação em que eu não perdoo. O outro tem essa energia toda vibracional, mas o outro também consegue se blindar. Então vamos falar aí do outro lado. Se o outro fez algo comigo, não foi intencional, foi completamente sem intenção, a pessoa foi ingênua e fez algo ali sem perceber de verdade, e aquilo gerou uma mágoa em mim, e eu carrego aquilo para sempre, quem é que está se prejudicando? Porque ele não teve a intenção. E digo mais, dependendo da postura dele, de como ele age no mundo, de como ele se porta, dos hábitos dele, às vezes até sem perceber, ele já está se blindando, entre aspas, desses sentimentos que eu posso direcionar para ele. Mas por que, Amanda, que ele está se blindando? De repente ele é uma pessoa apegada às orações, ele tenta manter pensamentos positivos, ele conversa com ele mesmo e com Deus sempre, então ele está ali tentando fazer o melhor, então aquele sentimento que eu direciono para ele é meio que tá batendo e voltando para mim. Ah, mas por que não penetra nele? Por que ele não recebe isso? Justamente porque ele está tentando ao máximo ficar nessa bolha positiva, né? Que é o que a gente sempre comenta no Espiritismo também, né? Do poder das energias, do quanto que a gente pode se precaver de certas energias, de certos ambientes, de certos comentários, e ficar mais blindados. Não é que a coisa não chega na gente, mas às vezes chega com impacto muito menor e não nos causa uma aflição, uma questão maior negativa, porque a gente sabe que aquilo não é nosso, não nos pertence. Então a gente segue tranquilo com a nossa consciência dentro do possível. Então, acredito que o texto falando sobre essa parte do perdão nos traz esses insights, né? Esses apontamentos, até nos inspirando também nos ensinos do Evangelho, no que Cristo diz, no que é mais importante de tudo, que é tentar nos conhecer, nos modificar, para depois a gente pensar em qualquer outra coisa que seja exterior, né? Digamos assim. É mesmo, Hugo? Sim, e dentro desse tópico que você iniciou, é natural que nós vamos nos magoar, nós vamos, de alguma forma, às vezes até falar algo que, né, como você mesmo disse, sem intenção, ou que o outro, às vezes, se sinta magoado. E por quê? Porque nós somos crianças espirituais, né? Nós estamos aprendendo a nos comunicar, a expressar, também, né, dentro da nossa dinâmica da vida, né, e social. A gente comete gafe, erra, né, às vezes tem um julgamento equivocado. Então, é natural que esses equívocos, eles vão, né, esses erros também, vão acontecer aos montes. E aí fica né, o perdão ele é ótimo nesse sentido, porque imagina, né, que quando toda picuinha, vamos colocar assim, que aconteça com todo mundo da nossa vida, a gente fique fazendo um checklist, eu fique anotando. Ninguém ia ter paz nesse mundo. Porque, eu falei uma coisa, a Amanda entendeu outra, né? Às vezes eu falei com uma intenção, a Amanda entendeu outra intenção, né? Eu quis motivar, acabei desmotivando. Tem um monte de coisa que todo mundo passa. Todos nós passamos, porque ninguém está dentro da cabeça do outro. E dentro, né, da nossa linguagem, dentro do nosso processo evolutivo, tudo isso faz parte da natureza da vida, né, humana ainda, nesse mundo de provas e expiações, com espíritos imperfeitos. Então, nós precisamos de uma dose infinita, né, de paciência, de perdão, de também envolve o próprio ego também, né, a própria, às vezes, o orgulho, a arrogância, né, aquele sentido de importância que todos nós temos, que é natural, né, de cada um de nós ter, né, até certo ponto, esse nível de importância. Então, né, até para manter a nossa identidade. Então, dentro desses, né, dessa visão, dessas possibilidades, é interessante, né, nós trabalharmos esse perdão como um mecanismo mesmo de termos paz, termos tranquilidade, porque, né, às vezes alguém falou alguma coisa ou não reagiu da forma que eu achei que ia reagir, né, ou eu esperava algo e não aconteceu, ou aconteceu e não foi do jeito que eu queria. Então, nós vamos acumulando frustrações, né, mágoas, né, picuinhas, como a gente costuma falar. E isso não faz bem,
porque tudo isso alimenta energias negativas e faz com que a gente foque muito nesse lado do próprio vitimismo, né? E nós temos que ter uma postura de protagonistas, né? De desenvolver o nosso futuro, de oferecer nosso melhor. Dentro desse processo nós vamos errar um monte, é natural, mas tudo bem, né? Vamos perdoar, vamos seguir em frente, esquecer o que for possível também, ou minimizar, porque nós também temos uma tendência muito grande de maximizar o erro dos outros e minimizar nossos erros, né? Um mecanismo de proteção, mas que a gente às vezes acaba exagerando, então, né, nós somos vítimas de todos, de todo mundo, de tudo, mas nunca fazemos nada, né? Nós somos os lírios do campo. Então, nós temos que sair um pouco dessa postura. Não, nós somos seres em aprendizados, todos nós vamos cometer erro. Não é por, né, vamos assumir inicialmente a presunção de inocência. Então, ninguém está fazendo por maldade. Né? Nós vamos, isso faz bem para a gente, né? Não assumir que as pessoas estão fazendo por maldade as coisas ou porque tem algo contra nós. E é muito natural na nossa sociedade que a gente faça o oposto. A gente já assuma más intenções em tudo, né? Ou se, né, às vezes valorize tanto, né, o nosso papel, nossas relações ali, que, né, o outro sai um pouquinho do caminho, não dá certo, ou tá errado, né, ou não presta, e todos nós somos humanos, às vezes a gente está cometendo muito mais erros que aquela pessoa, mas em outro contexto, que a gente não está nem percebendo, talvez, né, mas aquele contexto ali nos prejudicou, ou para a gente ficou, né, claro que a pessoa errou com a gente, e a gente pega todo o nosso peso, né, e critica, ou, né, guarda mágoas. O ideal é que, né, a gente possa desenvolver uma maturidade espiritual para que o tempo passe e a gente nem se lembre. Né? A gente nem, não, é besteira, né, não esquenta a cabeça. Para a gente ter esse nível de desapego, né, digamos assim, e aí também uma questão interessante sobre isso é que, né, quando a gente fala sobre esse perdão, né, que é o perdão que Jesus Cristo nos falou, não é necessariamente, né, que eu vou conviver com aquela pessoa, que ela vai ser minha amiga, né, que ela vai estar ali do meu lado. Por quê? Porque dependendo do que aconteceu, né, é uma quebra de confiança, né, é uma situação ali mais, né, de uma situação difícil, que te prejudicou, que te machucou de alguma forma. Então, o convite de Jesus Cristo não é que, né, você receba como um irmão ali, a pessoa vai entrando dentro da sua casa, né, faça parte do seu convívio, porque às vezes as energias, as afinidades são diferentes, mas que você não fique, como a Amanda bem disse, remoendo ou vibrando, né, ou desejando mal daquela pessoa, que você possa esquecer, né, e ainda que você tenha sido prejudicado, ou que essa pessoa te prejudique, que você sinta dentro do seu coração que não foi esse prejuízo todo, né, ainda que tenha sido, ou que, né, você consiga superar, não, eu supero isso depois, eu recupero, seja algo material ou algo, né, sentimental, que você possa, né, ter essa visão de, não, eu estou desapegado disso, vou seguir em frente, vou seguir a minha jornada. Então, essa é uma maneira, né, que Jesus Cristo ensinou isso, né, durante o perdão, durante todo o processo de vida dele, né, ele nos ensinou justamente isso, a não ficarmos apegados, né, a essas visões, opiniões, aos erros dos outros, né, que possamos focar o quê? No que cabe a nós. Né? Então, quais são os erros que eu estou cometendo que eu posso não cometer mais? Né? Quais são os potenciais que eu tenho que eu posso estar acelerando, em vez de ficar me preocupando, né, com o que o outro falou, fez, ou, né, me atrapalhou de alguma forma, né, ontem ou algum tempo atrás. E na nossa sociedade, nós vemos, né, muito o contrário, nós queremos, né, assim, às vezes acaba até sendo uma doença também, de certo modo, né, nós cobramos do outro uma perfeição que nós não temos, né, ou, não, o outro não pode dar um desviozinho ali, né, mas se eu dou um desvio, né, eu tenho uma série de justificativas. Por que eu não posso, né, ouvir ou entender que o outro tem o lado dele, né, ainda que eu não queira, talvez, ouvir a visão do outro, mas entender que também tem um outro lado, né, que às vezes não foi intencional, né, então todos esses mecanismos, essas visões, ajudam a gente a ter paz, né, a viver nossa vida tranquila, a ter menos, né, mágoas, inimizades, tristezas,
picuinhas, né? Porque muitas vezes isso também vai alimentando o nosso ego. Ah, não, eu tô sempre certo, tá todo mundo errado. Não é só eu que estou certo, sou o senhor da razão. E não é assim. Né? As pessoas têm visões diferentes, tem coisas que funcionam, né, melhor de uma forma ou de outra, ou que funcionam de várias formas diferentes. A Amanda faz de um jeito, eu faço de outro. E está funcionando para os dois, então está tudo bem. Então também tem esses pontos que, né, nós somos convidados pela espiritualidade a termos essa libertação espiritual, que é justamente esse desapegar, às vezes até desapegar do nosso ego. Então, mesmo que eu não tenha cometido erro, ficou como se eu tivesse cometido, por exemplo, ou né, alguém né, virou a cara para mim e a pessoa estava errada. Tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque são coisas pequenas. Né? Vamos continuar vivendo a vida dentro do processo de reencarnação. Com certeza vai encontrar aquela pessoa de novo, né? Vai ter outra chance de remodelar né, a conversa, o assunto, ou dentro dessa própria vida mesmo. Né? Às vezes a gente valoriza muito as coisas que dão errado, sendo que tem coisas, né, às vezes o que o outro faz ali é 1% e você está errando 40%. Então, na verdade, a gente deveria focar nos nossos erros, né, naquilo que a gente pode melhorar. Então, existe também, né, muito esse lado de a gente, às vezes, né, valorizar muito, né, colocar muita evidência no erro do outro. E todas essas oportunidades, todas essas visões, são um convite, né, de Jesus Cristo, da espiritualidade, para que a gente possa, né, trabalhar esse perdão, porque também perdoando, a gente vai se livrando, né, dessas amarguras que podem nos acometer, né, dessas inimizades, desses sentimentos de rancor, que vão nos prendendo ou ao passado, ou que impedem que a nossa vida progrida, ou que a gente tenha visões novas da vida, tenha novos desafios, porque a gente não está superando os antigos. Então a gente, né, a Amanda bem comentou, né, dos laços que se criam. A gente está mais amarrando, né, está dando mais nós nesse laço, em vez de fazer o contrário. Né? Isso não significa que o outro, né, me prejudicou de alguma forma. No tempo certo, da maneira certa, isso vai ser, né, de alguma forma, ressarcido. Né? E esse ressarcido não é necessariamente que a pessoa vai fazer aquilo. Né? Existem muitos mecanismos que a vida pode usar nesse ressarcimento. As leis divinas, elas atuam de várias formas. Então, né, o convite é que a gente perdoe para que da nossa parte não tenha nem dívida. Então, tudo que vier para a gente vai ser um bônus, porque a gente nem está contando com aquilo, a gente não se preocupa mais com aquilo. E né, essa visão, ela nos liberta, né, ela nos ajuda a amadurecer, a ter mais tranquilidade, né, a dormir melhor, a viver melhor, porque eu tenho inimigos? Não, eu não tenho inimigos. Pessoas me magoaram, eu também magoei. E tá tudo bem, eu mudei, essas pessoas mudaram, todo mundo seguiu em frente, tá todo mundo, se Deus quiser, um pouco melhores do que estavam no passado. E é essa visão, né, que Jesus Cristo nos convida a ver o outro como um potencial também. Não é só a gente que tem o potencial para ser melhor, o outro também tem. Né? Então, eu vou passar a palavra para a Amanda, mas fica esse convite, né, para que a gente possa, né, entender esses processos, né, e entender que talvez o Hugo, coisas que eu fiz 5, 10, 15 anos atrás, era um outro Hugo, que eu espero que não exista mais hoje, que hoje, se eu tivesse a oportunidade, faria diferente, porque eu amadureci. E esse é o convite, né, da espiritualidade, que a gente possa passar os anos e se tornando mais maduros, né, que a gente cometa menos erros, e não o contrário, vai passando a vida, eu vou acumulando mais, vou pisando o pé no acelerador dos erros, né, para sair no final da minha vida arrebentando um monte de coisa. Não, é justamente o oposto, porque nós vamos adquirindo mais experiências, mais maturidade, entendendo mais as pessoas, as complexidades, né? E ainda que talvez não entenda, sei lá, algumas pessoas, algumas circunstâncias, mas o perdão é remédio para tudo, que faz bem, né, para o outro, que a gente dá esse perdão, mas para a gente também. Amanda? Muito interessante essas colocações, Hugo. Eu estava aqui pensando basicamente nisso, na hora que você comentou, assim, que a gente sempre se vê como as pessoas que não falham, né? A gente se vê assim. Então, a mágoa que o outro comete em relação a nós é sempre muito mais intensa
do que o que eu fiz. E a gente sempre se justifica, mas não foi com intenção. Nossa, mas ele ficou magoado, mas eu falei sem querer. Nossa, mas por que ele levou para o coração? Era uma brincadeira. E aí, quando acontece conosco, a gente vê como que é doído. Às vezes a pessoa manter aquilo e não libertar. E não dá a possibilidade da gente, por exemplo, melhorar. Porque eu entendo que se muita coisa foi feita lá no passado, e se nós estamos falando num passado de agora, dessa vida ou de outras vidas, foi feita em um outro cenário, um outro contexto, a gente tinha outra maturidade, digamos assim, e que bom que a gente vai melhorando, né? Que bom que algumas coisas a gente já não se permite mais. Então, se eu cometi algo com você, de repente, lá na adolescência, e aí agora, 20 anos depois, você ainda guarda isso, como é que eu fico? Eu fico, nossa, mas ao longo de todo esse tempo não tivemos outros momentos bons que de repente podia ter apagado aquele erro? Então olha como que é doído para nós quando alguém mantém essa mágoa. Por que a gente costuma então manter? Nós não somos privilegiados em nada, muito pelo contrário, a gente erra todo o tempo. E eu tenho certeza que cada um de nós sempre vai querer essa complacência de quem está conosco, de que, poxa, eu falei, às vezes aqui, vou dar um exemplo aqui em casa mesmo, tá? Às vezes eu tô nos dias meio virado no dia, e aí meu marido fala qualquer coisa, eu já dou uma respostada, assim, na hora. Aí ele até me olha, assim, com o olho arregalado, no mesmo segundo eu já percebo. Eu falo, eita, desculpa. E aí, não, tudo bem. E aí eu percebo que eu passei da conta, sabe? Lógico que vai ter situações, eu imagino que quando a gente está movida por TPM, coisas assim, a gente perceba mais de imediato, e tem coisas que a gente não percebe. De fato, a gente não percebe. Por isso que nas relações é importante que tenha esse diálogo. Porque às vezes o estranho, o outro lá fora, não vai me falar nada. Mas quem convive comigo pode me falar, até deve, porque eu não gostaria de saber que eu causei algo em outro e eu não consegui perceber. Eu não tive nem a oportunidade de me desculpar, de tentar consertar algo, porque eu não estava sabendo que aquilo magoou profundamente, o que causou algum incômodo. E a gente precisa sempre lembrar disso nas nossas relações. A gente não tem bola de cristal para entender a visão do outro, como que chegou no outro. Acho que esse ponto é importante. Porque às vezes eu falei tranquilo, na minha visão estava tranquilo, mas para o outro chegou mega torto, assim, digno de vamos discutir a relação ou vamos ficar sem se falar até melhorar minha mágoa, mas não foi intencional. Muita coisa que a gente faz não é intencional, mas a gente não é maduro também o suficiente para poder captar. E como a gente costuma ter uma personalidade e interagir da mesma forma com todo mundo, às vezes a gente passa por essas situações mesmo. Você, de repente, o jeito que a gente está acostumado a falar aqui em casa, você fala no trabalho, você fala com alguém na rua, na fila, numa demanda, e aí nessa pode ter essas margens para interpretação diferente. Ah, mas não foi o que eu disse. Tudo bem, mas se magoou, se a gente percebe, se a gente tem acesso e descobre que causou algo, também é um gesto de bom tom a gente tentar, dentro do possível, esclarecer. Principalmente se é uma relação mais distante e que a gente precise conviver. Vou dar um exemplo, que é a questão de trabalho. Se a gente sentir que, opa, deixa eu esclarecer aqui, porque essa situação aqui está gerando um problema para a gente, então vamos esclarecer. Agora, Amanda, foi torto, mas é uma pessoa que eu não convivo, eu acho que não vale a pena, se eu esclarecer mais vai ficar pior, então ok. Vamos tentar ter esse feeling para a gente entender até onde vale a pena esclarecer as coisas. Se a gente achar que vai ser mais dor de cabeça tentar voltar no assunto, deixa para lá. A gente conversa com Deus e pede que essa energia do universo faça com que, com o passar do tempo, essa pessoa deixe essa mágoa para lá, porque não foi algo intencional. Mas, assim, no dia a dia, é importante sempre lembrarmos disso, que nós somos sempre muito errantes. A gente comete erros a todo momento com o outro, conosco mesmo. A gente muda de opinião. Então, agora eu pensei algo, daqui a 5 minutos eu pensei outra coisa, eu já quero outra coisa, eu tinha uma coisa em meta e, de repente, tudo muda. A vida, ela é muito inconstante nesse aspecto. Por ser inconstante, é legal que nós tenhamos também essa flexibilidade com o outro, pensando justamente nos nossos pontos. Às vezes a gente não está num bom dia,
às vezes a gente está melancólico, às vezes a gente teve um estresse fora do comum, às vezes a gente está triste por qualquer motivo aparente ou não tão aparente, às vezes é só aquela baixa vibração de um dia mais nublado mesmo em nós, às vezes a gente está com uma preocupação em mente maior do que o normal. Então veja quantas coisas afetam o nosso dia a dia e afetam também até o nosso tom de voz, a forma que a gente lida com os problemas daquele dia, com que a gente racionaliza as coisas. Então, às vezes a gente está mais impulsivo, mais chatinho, ou mais legal, mais amoroso, dependendo desse monte de fatores. Como são coisas que, na maioria das vezes, a gente não consegue controlar, o ideal é que tenhamos esse nível de autoconhecimento, pelo menos um pouquinho já, para saber assim, ó, hoje eu não estou legal. Eu não posso falar para o meu chefe, hoje eu não estou legal, me poupa. Não posso. Mas eu posso falar para o Hugo, ó, Hugo, hoje eu não estou bem. Então, vou ficar mais aqui no meu cantinho, tá? Não vou interagir tanto, mas aí assim que eu melhorar, a gente volta a conversar. Ou vamos deixar esse assunto aqui para um outro momento, que agora eu não estou muito legal, então eu prefiro pensar nele mais tranquila. Se a gente tem mais intimidade, a gente tem essa liberdade também de expor. E isso, às vezes, poupa também trabalho lá na frente, da gente se desculpar, de ter situações, justamente porque a gente já sinalizou que vem sentindo que algo não está legal naquele dia. Claro que temos consciência de que um momento não tão positivo não se torna a nossa vida toda. A gente pode sim e deve ter esses momentos de altos e baixos. Eles fazem parte da nossa natureza. O que a gente não deve é permanecer nesse estado. Então, se eu tô triste hoje, ok, amanhã eu durmo, tá tudo certo, de repente amanhã eu já tô melhor. Agora, eu tô triste há 1 mês, eu tô triste há 6 meses, aí já é um ponto que a gente precisa ficar em alerta. Se tem algo de fato acontecendo, ou se é uma série de pequenas coisas tomando conta da nossa mente, e dependendo das situações, até um acompanhamento mesmo, um auxílio profissional, pode ser de grande ajuda para a gente conseguir lidar com esses sentimentos quando eles extrapolam muito, né? Então, falando de perdão, vamos lembrar, tem um vídeo do Cortella, eu não vou saber falar de cor, é claro, mas que ele fala assim, nós somos uma pessoa dentre tantos milhões, de uma constelação de tantos milhões, de uma Via Láctea de tantos milhões, e às vezes algo acontece e a gente acha que, nossa, mas fez porque eu estou aqui, mas fez comigo, implicou comigo. Não vamos nos dar tanta importância assim. Não vamos, porque isso tira o nosso foco do que a gente precisa de fato mudar e melhorar na nossa vida. Às vezes isso se torna realmente fuga, e a gente vai ficar pensando, porque o outro, tá vendo? O outro tá rindo ali, tá rindo de mim, tá falando de mim, certeza. E às vezes o outro não tá nem lembrando que a gente existe, ele tá só vivendo a vida dele. Então a gente também não pode ser tão incomodado, digamos assim, com os outros ao nosso redor. As vidas acontecem e elas estão por aí. E às vezes, se algo chegou para nós torto, meio estranho, como eu comentei no início, se é um ambiente mais rígido, mais formal, e a gente sentir que deve tentar esclarecer, ótimo. Se não, vamos ficar de consciência tranquila. Mas o outro foi grosso comigo. É mais importante a gente pensar como que a gente trata as situações do que responder, às vezes, na mesma moeda. Isso não leva a lugar nenhum. E em muitas situações demonstram até o contrário, que a gente é bem imaturo. Não só na parte pessoal, mas na parte profissional também. Porque às vezes o outro dá uma e aí a gente responde na mesma moeda, como se a gente estivesse lá na 5ª série. Sendo que a gente já é adulto e, teoricamente, adulto já tem a condição de ser um pouco mais maduro. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. A gente não se colocando como centro do universo e tentando ter esse mínimo de autoconhecimento, a gente vai errar e vão errar com a gente. Isso é certo. A gente não está discutindo isso. Só que como que a gente lida com esses erros que cometerão conosco e que a gente vai cometer, aí, de repente, pode ser de uma forma mais tranquila, ou não tão extravagante como a gente tende a ser, né? Exagerado, vítima, e meu Deus, o mundo acabou. Vamos pensar que todos nós temos versões também. Às vezes a minha versão lá do passado fez aquilo, não é a versão de hoje. Ainda bem que não é, que a versão de hoje, em algum aspecto, ela já está melhor.
Tem muitos que não, mas em algum aspecto ela já melhorou. Então vamos nos perdoar também, até nesse sentido, das nossas versões anteriores, que às vezes cometeu erros, cometeu falhas, bateu a cabeça na parede por falta de maturidade, às vezes não tinha conselho, ou tinha conselho, mas não seguia, queria vivenciar, queria experienciar, e com isso a gente passa por uma série de coisas ao longo da vida e tá tudo bem, nós somos humanos, a gente está aqui vivendo isso, que a gente precisa tentar ao máximo a partir de agora, tendo essa consciência, é evitar novos desabores grandiosos, né? Então, eu vou tentar evitar magoar as pessoas propositalmente, cutucar as feridas, mexer em gatilhos dos outros, assim como eu não gostaria também que fizessem comigo. O texto, ele fala disso lá no começo, da gente se espelhar em Cristo, né? Lógico que Cristo está anos-luz de maturidade, desenvolvimento espiritual perto da gente, mas é lembrar disso mesmo, assim, se eu quero perdão, se eu quero um afago, se às vezes eu fui meio torto na minha resposta, e eu espero que as pessoas compreendam e não deixem de me amar, e não deixem de querer conviver comigo, e não larguem a nossa relação por causa disso, eu também posso fazer isso pelos outros. E se for uma coisa muito grandiosa em que eu sinto que, poxa, não gostaria que isso se repetisse, me magoou muito, e uma relação mais próxima, por que não, de repente, conversar? E aí chegar na pessoa no momento adequado e falar, Hugo, queria conversar um pouquinho com você. É que aquele dia lá, você falou daquele jeito, eu fiquei magoada, não esperava ouvir aquilo. E a forma como a gente aborda também já diz muito do desenrolar da conversa. A gente, às vezes, tem um tom muito armado, né? A gente já vai para o atrito de cara. E quanto mais a relação é importante para a gente, mais é importante a gente ter um tom mais ameno. É de proximidade, não é de inimizade. Se eu quero me resolver, eu não sou seu inimigo, eu estou tentando aqui para a gente manter a nossa relação. Porque eu acho que é valoroso para mim, vale a pena, eu gosto, eu sinto falta, enfim. E lógico, se a gente entender que em qualquer aspecto o passado é passado, Amanda, vamos olhar para frente, tá tudo bem também. A gente encontra e desencontra uma série de pessoas, uma série de sentimentos e situações ao longo da nossa vida inteira. E vão ter pessoas que ficam, pessoas que passam pela nossa vida. Sentimentos que ficam, sentimentos que passam. Situações que ficam, situações que passam. O importante de tudo isso é a gente tentar aprender o que der para ser aprendido. A gente conseguindo isso, tá tudo certo. Vamos embora, olhando para frente, e tá tudo bem. Como o Hugo até comentou nas vezes que ele estava falando sobre, da minha parte, está tudo certo. Se você fez algo comigo, se lá no passado, de repente, você tem essa necessidade de algum momento me abordar, pedir desculpa, aí pode ser uma questão sua e estou aqui, vou ouvir, está tudo certo, mas eu não estou remoendo nada, eu não estou relembrando nada e está tudo bem. A gente segue olhando para frente e vivendo e entendendo que várias versões nossas foram magoadas e magoaram. E isso vai ocorrer, por vezes, ao longo da nossa trajetória também. Porque a gente também está em aprendizado, né? Não tem uma cartilha exata de convivência e uma conta matemática que isso mais isso é igual a isso e está tudo certo. Não. Somos pessoas, somos diferentes, temos momentos diferentes e é isso. Então, a reflexão que eu deixo aí ao longo da noite e da semana para a gente é basicamente pensar sobre, né, o nosso papel nas nossas relações e que a gente não é mesmo alecrim dourado, que a gente às vezes tem resposta torta, às vezes é difícil de conviver, às vezes a gente não consegue conviver com a gente mesmo, mas a gente espera que o outro nos ature a qualquer custo. Então, nós podemos também ser um pouco mais maleáveis e flexíveis e entender também o que chega até nós, né? Com o mesmo nível de amorosidade que eu gostaria que as pessoas tivessem para conviver com as minhas falhas, por que não eu trazer isso para as falhas que são cometidas comigo? Assim, a gente consegue, pelo menos, ter uma balança que seja um pouquinho mais equilibrada, né? Porque todo mundo quer o perdão de Deus, quer que Deus nos afague, como o texto até comenta, né? A gente quer que Deus ignore as nossas falhas e olhe para os nossos lados
bons, para a nossa parte positiva, mas a gente está disposto a fazer isso com o outro? A gente está disposto a fazer isso por nós mesmos? Então, são essas reflexões aí que ficam para a gente ao longo da semana. E eu te passo a palavra para você fazer as suas considerações finais, Hugo. E dentro desse processo, como consideração final, eu acredito que é importante, como você citou, justamente entender esse processo do tempo. Então, às vezes, né, na vida, né, a gente encontra pessoas ou encontramos versões de nós mesmos, né? Eu já convivi com várias versões da Amanda com várias versões minhas. Provavelmente ao longo da nossa vida terão ainda outras versões nossas que, né, a ideia é que tem os mesmos ideais, os mesmos sonhos, né, o mesmo fundamento, né? Esse é o convite do Cristo, que a gente tem o mesmo caráter, a mesma base, mas que dentro da maturidade do processo de cada um, a gente vai manifestar mais ou menos parecido, mudar alguns comportamentos, algumas coisas, porque esse é o objetivo, é irmos amadurecendo, né? Então, a gente, né, vai percebendo que certas características têm que ser mais atenuadas, outras mais acentuadas, e assim vai tendo o desenvolvimento, né, de todas as pessoas. E dentro desse processo, entender, né, que nós hoje também somos a somatória de tudo isso, né? Não tem como, né? Como o pessoal brinca às vezes, né? Que é até fantasioso de e se, né? Voltasse no tempo e mudasse, mas nós só somos quem somos hoje por conta de todo esse processo, né? Então, todo esse processo são as lições, as aulas que geraram, né, o Hugo, a Amanda de hoje. Então, se nós queremos continuar evoluindo, é justamente através desse fundamento, dessa base de hoje, que nós vamos construir, né, esses novos camadas de maturidade. E aí, isso é importante também para que a gente, né, claro, reconheça os erros, né, veja os deslizes, mas entenda também aquilo que foi, né, eram visões talvez diferentes. Eu tinha uma visão diferente, hoje eu tenho outra, ou realmente foi um erro que hoje eu não cometeria, né? Tudo isso faz parte desse pacote e usar nessa base para também projetar isso no próximo, porque às vezes a gente congela visões das pessoas e a gente, não, é aquela pessoa da visão que eu tinha de quando eu convivi há 20 anos atrás. Não, hoje é outra pessoa. Eu não conheço a pessoa hoje. Então, isso também facilita ter esse perdão, porque às vezes a gente cristaliza ali e fica com, né, as mágoas, os processos de uma pessoa também que não existe. Tudo bem, pode ser que talvez naquele ponto específico a pessoa continue igual, pode ser que sim. Mas tem outras características que mudou. E ainda que tenha continuado, isso não é justificativa para eu condenar aquela pessoa, porque talvez tenha coisas em mim que continuem iguais, né? Se alguém for me condenar por isso, esquece, né? Então, nós temos também essa medida, né, que é o do perdão que Jesus Cristo falou, né, de ter essa flexibilidade para entender. Se nós temos a premissa de que as pessoas mudam e podem mudar para melhor, isso aplica a todo mundo. Claro que talvez, né, mesmo admitindo isso, a gente não queira ter convívio. E tudo bem também, não tem problema nenhum. Mas, né, mas o convívio não tem nada a ver com o perdão. A gente pode dar o perdão, pode receber o perdão, mas por motivos diferentes, por caminhos, não ter mais aquele convívio ali com a pessoa, e isso não significa que você não perdoou a pessoa, né? Justamente não ter o ódio, a mágoa, né, o rancor, ou ficar remoendo aquilo, né? Ou talvez, ainda que você tenha sido a vítima, entender que foi um processo ali que passou, que já não importa mais, né? Que a pessoa esteja bem, que você também esteja caminhando. Então, tudo isso faz parte também desse processo de perdão, porque às vezes a gente, né, coloca também o perdão, né, como o outro tem que me ressarcir, ou, né, e na verdade o verdadeiro perdão não espera nada. Não, tá tudo bem, siga em frente. Não estou esperando nada de, né, de correção, nem de, né, aconteceu e já foi. Então, é importante, né, nós pensarmos sobre isso e refletir sobre esses processos, porque às vezes a gente pode estar acumulando mágoas, né, dores também por isso, por cristalizar mágoas, cristalizar processos, né, no nosso psiquismo, que vão gerando traumas, ou que a gente nunca supera. Então a gente não consegue tentar de uma outra vez, de uma forma diferente,
né, num contexto diferente, talvez dar uma chance agora com as coisas diferentes, porque as pessoas mudaram. Então, isso é interessante também, né, nós pensarmos sobre tudo isso, porque traz implicações, né, muito grandes na como a gente vê a vida também, né, se tudo se transforma, então tudo é uma experiência nova, e mesmo que eu encontre talvez certas pessoas, hoje essas pessoas estão diferentes, né, aprenderam coisas diferentes da vida, pelo menos podem ter aprendido, pode ser que não aprenderam também, né, mas eu não sei disso, a priori, né, e do mesmo jeito comigo. Então, entender esse processo vai ajudar também a gente, para que a gente tenha, né, no futuro uma vida mais leve também, né, a gente vai desenvolvendo mais essa maturidade de relativizar as coisas também, né, e eu não lembro exatamente qual era a frase, né, mas assim, é mais ou menos assim, né, quando eu era menino, eu gostava de coisas de menino, né, hoje como homem, eu gosto de coisas de homem, é mais ou menos o, né, não é bem exatamente assim a frase, eu não lembro exatamente, mas assim, nós temos uma visão que é limitada também pela nossa maturidade. Então, talvez aquilo que hoje seja algo que me machucou, ou que, né, me feriu, daqui a 10 anos eu posso ver como uma coisa que me ajudou a amadurecer. Né? Então, ressignificar as mágoas, as dores, né? Existem muitos processos psicológicos que fazem justamente isso. Por quê? Porque às vezes a gente cristaliza e não tira aprendizado. Né? Então é importante nós nos abrirmos a ter esse aprendizado, seja para mudar a forma como nós convivemos, como nós demonstramos, como nós interagimos, mas também, às vezes, é um processo nosso de aprendizado e pronto. Né? Então, né, fica aqui, né, eu já falei bastante aqui, fica como, né, uma reflexão final, né, e vou passar a palavra para a Amanda, mas que possamos, né, nos perdoar as pessoas, né, ter o auto-perdão e não é algo passivo, eu me perdoo e amanhã estou pisando na bola de novo. Né, o perdão é o quê? É uma energia de assim, olha, eu vou focar e não ter mais esse tipo de atitude, né, ou esse vício, ou né, esse comportamento, e realmente aplicar uma energia naquilo, porque essa energia direcionada, ela gera resultados. Né? E tá tudo bem, pode ser que a gente tenha uma recaída, mas essa força de vontade, essa disciplina, né, a gente pode trabalhar e desenvolver ao longo da vida também, para se auto-perdoar, ou que ainda a gente não, digamos assim, se perdoe, mas para começar a ter uma nova postura, uma nova atitude para o futuro. Isso também faz parte do processo de evolução. Tem vícios, tem comportamentos que a gente não vai perder nessa vida, mas não quer dizer que a gente não possa ir melhorando, né? Se eu viver, né, espero chegar até os 90 super tranquilo aí, de saúde, então até os 90 ainda tem muitos anos para poder ir trabalhando isso para chegar lá, opa, já estou vacilando menos. Já é um progresso também, né? Já é uma forma de um certo auto-perdão, ou né, usar a mágoa, ou né, esse incômodo como uma energia para se transformar, porque também é muito fácil, né? A gente vê muito em novela, né, muito em série, pessoa, né, perdão, e nunca muda. Mas por quê? Porque essa energia não está sendo direcionada, né? Apenas está gerando a culpa, mas a culpa não está gerando um movimento ali de transformação. Então a gente também não pode ficar só na culpa, né, ou reconhecer o erro, mas não tomar uma postura quanto a ele. E vou passando a palavra para a Amanda para que ela faça o encerramento e os comentários finais aí. Interessante esse seu comentário por último, Hugo, que me fez lembrar justamente disso mesmo, das vezes em que a gente se apoia nos sentimentos alheios, na certeza desses sentimentos, para não ter responsabilidade diante das nossas ações com o outro. Sabe aquela coisa assim, não tem problema, se eu falhar, o outro me perdoa, se eu errar, me desculpa, se eu falar torto, está tudo certo. E com isso, às vezes, a gente pode passar várias e várias oportunidades machucando o outro, né? Cometendo coisas que não deveríamos, porque uma vez que eu já sei que aquilo magoou, por que eu vou fazer algo parecido depois? Então, peraí, a gente não pode tratar o outro de forma nenhuma como um saco de pancada emocional também, que é obrigado a aceitar tudo e o nosso jeito, e a gente mais ou menos, e a gente impulsivo, porque tudo uma hora pode causar o cansaço. E se o outro se cansa, de repente ele se retira da relação, independente de qual seja ela.
Então, ter essa responsabilidade e tentar se conhecer faz a gente também tentar conhecer o outro. Então, se eu já sei que esse caminho aqui é mais inseguro, opa, se eu abordar dessa forma, pode ser que não fique legal, vou tentar mudar a abordagem, esperar um outro momento. E isso é o que é esperado da gente com um pouco mais de maturidade. E não que a gente haja que nem crianças infantis mesmo, no aspecto de não sei de nada, então estou falhando porque eu estou vivendo tudo pela primeira vez. Não. A nossa bagagem já nos permite esse senso de alerta, digamos assim, né, nessas situações. Para a gente não ficar falhando também, por mais que sejamos falhos, mas não ficar falhando à torto e à direito propositalmente. Ou sem pensar em nada. Falo de qualquer jeito, faço de qualquer jeito, está tudo certo. Do jeito que atingir, atingiu. Não é bem assim. A gente tem que ter essa preocupação e esse cuidado com as nossas relações, porque isso impacta também até na permanência delas e na qualidade dessas relações conosco, né? Do que nós recebemos e podemos ofertar também. Então, vamos pensar sobre isso aí ao longo da nossa semana, para que tenhamos aí novas condutas dentro do possível, dentro do nosso jeito, dentro de como agimos, né, com as pessoas, quando há falha de nossa parte, ou a falha de terceiros, enfim, para termos uma vida um pouco mais harmoniosa. E aí eu convido a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode ficar de olhos abertos. Esse é o momento de agradecimento. Vamos agradecer a Deus, Jesus, a toda a espiritualidade amiga, por essa oportunidade de hoje, por esse bate-papo, por essas reflexões, que consigamos absorver tudo o que pudermos e levar de fato para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para a nossa rotina. Vamos agradecendo a Deus, aos amigos espirituais que estiveram conosco, aos nossos mentores individuais, aos mentores da Web Rádio, desse programa em específico, agradecendo a todos que estiveram conosco agora no ao vivo, quem estará futuramente através do YouTube, do programa gravado, agradecendo a todos que conseguem absorver o conteúdo da Web Rádio, que nos acompanham e aqueles que não nos acompanham também. Sabemos que o importante é termos essa intenção de propagar a doutrina, falarmos sobre assuntos relevantes do nosso dia a dia. Então, fica o nosso agradecimento ao universo também por essa oportunidade. Vamos deixando sair dos nossos corações uma luz multicolorida que se direciona por todo o contorno geográfico, todos os países, todas as cidades, estados, bairros, ruas. Vamos vibrando intensamente pela população, pelos governantes, por todos aqueles que são parte da obra da criação de Deus, no plano físico, no plano espiritual, que tenhamos aí uma convivência cada vez mais ou menos turbulenta entre nós, que saibamos ouvir também ao invés de só falar, que saibamos acolher também ao invés de só querer acolhimento, que busquemos a paz em nossos corações, mas também na nossa fala, na nossa postura, no nosso dia a dia, para sermos mais amigáveis em todas as relações que tenhamos. Vamos vibrando intensamente para que batalhemos no dia a dia em busca da nossa saúde, que seja a saúde ampla mesmo, no sentido da palavra mais abrangente que houver, não só a nossa saúde física, mas a nossa saúde espiritual, emocional, mental, psicológica, que saibamos identificar os pontos que merecem nossa atenção e trabalhar com muito amor, com muito carinho em cada um deles. Lembrando que o cuidado com o nosso corpo físico e espiritual é de suma responsabilidade nossa para uma vida aqui na Terra enquanto estamos encarnados. Vamos vibrando intensamente para que em todos os corações tenham esperança, tenham alegria dentro do possível, que lembremos que Deus está conosco, que Jesus não nos desampara, e diante das situações, sejam elas tristes ou felizes, que saibamos agradecer, saibamos conversar com Deus e pedir, dentro do possível, o esclarecimento para os aprendizados necessários e a gratidão também pelas coisas boas que
aprendemos a viver, a olhar e a compartilhar ao longo da vida. Vamos deixando muitas luzes em aberto e que a espiritualidade direcione essas energias onde se fizer mais necessário, seja no plano físico, no plano espiritual. Vamos lembrando também de vibrar em especial pela natureza, pela água, pelo solo, pelos alimentos, né, pelas árvores, pelos animais, por tudo que está ao nosso redor e que também compartilha a vida conosco, direta ou indiretamente. Vamos deixando então essas vibrações aqui e remarcando o nosso compromisso de estarmos unidos na próxima oportunidade, se assim for da vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos, com muitas reflexões positivas, muitas coisas boas, muita leveza e até a próxima oportunidade. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.